Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham curtido o final de semana, aproveitado bastante em família, pra gente dar início a essa nova semana, tá bom? Vamos iniciar hoje a nossa quinta aula de Geografia. Mas antes a tia Messiane queria mandar uns beijinhos aqui para os alunos. A nossa amiguinha Heloísa, semana passada, marcou a tia Messiane numa atividade que ela realizou do Dia do Índio. E tia Messiane queria avisar que eu achei lindo, viu? Quem fizer atividade, quiser marcar a tia Messiane, pode ser no Instagram, no Facebook, ou comentar nos vídeos, tá bom? A tia Messiane vai sempre estar respondendo aqui. E também quem sempre comenta nos meus vídeos, mandando um beijo, né? É a Yasmin, a Esté, o Matheus também comentou. Então, ó, beijos pra vocês. E sempre que vocês quiserem mandar recadinhos ou comentar, pode comentar que a tia Messiane vai sempre responder no próximo vídeo, tá bom? Vamos iniciar agora a nossa aula. Na semana passada, nós falamos sobre os espaços públicos, vocês se lembram? Os espaços públicos são os locais onde qualquer pessoa pode ir, pode entrar, tem o direito de entrar. Porém, existem algumas normas. Ou você vai ter que ajudar a manter aquele local limpo, a preservar a natureza daquele local. Ou se for uma escola, por exemplo, existem as normas da escola. Se for uma igreja, tem as normas da igreja. Então, você tem algumas normas, mas é um local que você pode ir e vir, tá bom? Um local público. Existem os centros comunitários, onde várias pessoas frequentam ao mesmo tempo para praticar algum esporte, alguma atividade física. E tudo isso é de graça, né? Também falamos sobre os serviços, né, que são públicos, são prestados para a população, como a coleta de lixo, serviço de água, de energia, transporte público, educação, a manutenção de ruas, estradas, parques, né? Tudo isso é prestado pelo governo, através dos impostos que são pagos pela população. Agora nós vamos falar sobre ruas e praças. Vocês vão abrir o livro na página 53. Nós vamos ler a partir de ruas e praças, tá bom? Alguns dos primeiros espaços públicos que conhecemos e utilizamos são as ruas e as praças. Em um bairro, além das praças, há várias ruas e avenidas. Elas são as nossas vias de locomoção. As palavras e o texto. Via quer dizer caminho que liga dois lugares. Então, é comum, quando nós ainda somos crianças, que os primeiros locais públicos que a gente conheça são ruas e praças. Por quê? Onde a gente mora vai ter rua. Então, é comum que você passe por ela várias vezes ao dia, né? Para ir ao mercado, para ir à padaria, para ir à escola. Então, a rua e a praça. Muitos pais levam as crianças às praças para brincar, se divertir, né? Por ser um local público. Então, é comum que vocês conheçam. O primeiro lugar que vocês vão conhecer público vai ser ou a rua ou a praça, porque é o lugar onde as pessoas mais andam, tá bom? O livro traz que é muito comum em bairros, né, ter avenidas e praças e ruas. Porém, aqui no Distrito Federal nós não temos bairro, tá bom? Nós temos as cidades satélites. E aqui no nosso caso de Sobradinho, nós temos sim, nós temos as praças, nós temos as ruas, mas não teremos bairros, tá bom? Os bairros é muito comum em outros estados. Aqui no DF não existe, tá bom? Virando a página, nós temos duas imagens. Aqui é possível ver que tem uma rua muito movimentada, né, com carros, pessoas atravessando na faixa de pedestre, e ao lado tem como se fosse um parque, um lugar bem tranquilo, as pessoas estão sentadas na grama, como se estivessem aproveitando o dia mesmo, né? Agora a tia Messiane vai ler aqui com vocês. As pessoas que andam pelas vias, tanto em veículos quanto a pé, precisam respeitar as regras, como as de trânsito. As vias são pintadas para orientar a circulação dos veículos e pedestres. Uma das marcas mais importantes que temos nas vias são as faixas brancas, que servem para as pessoas atravessarem as ruas. Elas são chamadas de faixas de pedestres. Aqui nós temos uma criança com a sua mãe e sua irmãzinha atravessando a faixa de pedestre.
Então, lembrando aqui que a via é um local que liga dois lugares, né? Então, você precisa passar por ele para ir para um lugar ou ir para o outro. É muito comum ter o quê? As faixas de pedestres. Eu tenho certeza que vocês já viram as faixas de pedestres pintadas pelo asfalto aí, né? Perto da casa de vocês, na frente da escola ali tem uma pertinho. E essa faixa ela é muito importante, é uma regra de trânsito, assim como os sinais, como os semáforos, né, as placas, é uma regra de trânsito. Sempre que alguém for atravessar a faixa de pedestre, ela tem que dar o sinal de vida. O que é isso? Você vai parar antes de atravessar, vai estender a sua mão e vai balançar ela, tá bom? Isso é sinal de vida, você está avisando que você quer atravessar a faixa de pedestre. Jamais você pode chegar na faixa e já atravessar, porque o carro não sabe que você vai passar. Tem que ter o tempo do carro frear para você poder atravessar em segurança. E criança não atravessa faixa sozinhos, não se esqueçam. Sempre com um adulto por perto. Uma coisa bem legal que a tia Messiane tem para falar, são poucos os lugares que tem essa regra e que ela é cumprida. E aqui no DF nós temos, porque as pessoas param na faixa de pedestre para poder os pedestres atravessarem. Em outros lugares, a tia Messiane já foi em São Paulo, lá no sul do país, e eles não param. Se não tiver um semáforo no vermelho, eles não vão parar. Enquanto você pode ficar lá o dia todo com a mãozinha falando assim, eu quero passar. Eles não param, eles não têm esse costume. E aqui no DF, se você der a mão, o carro vai parar e você vai poder atravessar com segurança. Então aqui o DF nessa parte, ela é um exemplo, tá? É um exemplo a ser seguido. Nós podemos atravessar a faixa de pedestre com segurança. Isso é uma coisa muito legal que a tia Messiane até hoje não viu em nenhum outro lugar. Então vamos continuar, tá? Na próxima página, a tia Messiane vai iniciar a leitura. Quando andamos pelas ruas, podemos encontrar diversas construções, como casas, lojas, escolas e postos de saúde. Já as praças geralmente ficam no meio ou no final de uma rua. Muitas delas têm gramas e árvores, podendo ter também equipamentos para ginástica e bancos para sentar. Além disso, elas têm vários formatos. Observe a imagem a seguir. Ela é uma foto de uma praça com muitas pessoas, é uma praça pública. Ao visitar os espaços públicos, você precisa tomar alguns cuidados, como prestar atenção no local onde você está, não atravessar uma rua sozinho e sempre sair com um adulto responsável por você. Então, aqui fala que em uma rua nós podemos ver construções como casas, prédios, escolas, lojas. Nós vamos ver o quê? No meio da rua. Se vocês forem ali na quadra central de Sobradinho, vocês vão ver várias lojas e a rua no meio, né? Já uma praça, ela não fica no meio, entre uma rua, ela fica geralmente no final da rua. Aqui perto da escola tem uma praça. Quem já viu que fica ali próximo a uma madeireira ali de frente, como se você estivesse indo para o supermercado Leão do Norte? Tem uma praça ali no meio e ele tem umas árvores bem grandes, tem até um ipê que tem uma flor muito bonita quando tá na época, né? Fica tudo bem bonito ali. Tem os bancos, tem aparelhos de fazer ginástica. E ali o pessoal gosta de levar as crianças para se divertirem. Por quê? Porque é um local mais tranquilo. Ali é uma praça menor, não igual essa do livro, que é uma praça muito grande, cheia de gente. Quando você vai para um local que tem muita gente, por ser público, vai qualquer tipo de pessoa. Então você tem que tomar cuidado, não pode ir sozinho, tem que ficar acompanhado de um adulto sempre. Se você quiser ir a um lugar, você avisa: mãe, pai, eu vou bem aqui, ó, me olha. Vocês não podem ficar saindo de perto do adulto que estiver com vocês, tá bom? Sempre que sair para um local público que tem muitas pessoas, vocês sempre tem que ficar perto de um adulto responsável. Entendam isso? Por quê? Lá vai gente de todo tipo. Pode ter alguém bom e alguém ruim que a gente não conhece. Então, criança não fica sozinho em local público, gente. Sempre que a gente for,
é importante estar perto de um adulto. Por favor, nunca se esqueçam disso. Virando a página, nós temos aqui mapeando. Esta é a imagem de algumas ruas e avenidas vistas de cima, como se estivéssemos tirando uma foto de dentro de um avião. Aqui tem algumas perguntinhas. Qual é o principal elemento das ruas para a passagem dos pedestres? Quem lembra que a tia Messiane falou que aqui no DF nós temos exemplo disso? Muito bem, é a faixa de pedestres. Quem lembrou? Aí aqui no primeiro pontinho pergunta: qual é o principal elemento das ruas para a passagem dos pedestres? É a faixa de pedestres. Faixa de pedestres. Em seguida, pede para circular esse elemento todas as vezes que ele aparece na imagem. Ó, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 faixas de pedestres aqui. Então, vocês vão circular todas as vezes que vocês encontraram ela, tá bom? E depois responder aqui embaixo. Quantas vezes ela apareceu? A gente já contou, né? Ela apareceu 7 vezes. Então, vamos virar a página, na página 57. Aqui tem uma sugestão. Quer saber mais? Tem um vídeo que se chama Arte na Praça, da Turma da Mônica. Nesse vídeo você verá que a personagem Marina pede a ajuda da Mônica para expor sua arte na praça, mas elas acabam encontrando outra pessoa que já estava fazendo uma exposição de arte. Afinal, a praça é um espaço público, né? Vamos ler aqui espaços de lazer. Aqui nós temos algumas crianças no parque. O lazer é uma atividade de passatempo, descanso e distração, que traz alegria para as pessoas. Alguns exemplos de lugares de recreação destinados ao lazer público são centros comunitários, quadras, praias, alguns jardins e parques. Nesses lugares, as pessoas normalmente têm acesso livre para brincadeiras, jogos e práticas de esporte. Elas podem ainda usar esses locais somente para relaxar. Então, espaços de lazer são aqueles lugares que a gente vai para se sentir bem, para descansar, para se divertir, para relaxar. Aqui deu exemplos de praias, clubes, parques. São os lugares que vocês vão porque vocês se sentem bem em ir, tá bom? É que vocês vão fazer coisas legais, se divertir. Às vezes não vai fazer nada, só coloca um paninho lá na grama e vai descansar, né? Então, é um espaço de lazer. Você vai para se sentir bem. Virando a página, tem a continuação. Os espaços de lazer são importantes para nos encontrarmos com amigos e conhecidos e também para fazermos novas amizades. Então, é o que a tia Messiane falou, vocês vão para se sentir bem, né? Para passar o tempo. Você sabia? Na unidade 1 de Geografia, nós aprendemos que todas as pessoas têm direito à moradia. Além disso, também estudamos na unidade 2 de História que existe um estatuto que garante o direito dos idosos. Há uma outra lei chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante vários direitos para as crianças, como o direito de brincar, de praticar esportes e de se divertir. Então, nós já estudamos que todos têm direito à moradia. Estudamos também na aula de História o Estatuto do Idoso, onde fala das leis, né, que eles têm garantia de todos os direitos deles. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A tia Messiane vai ler aqui algumas coisas que tem escrita nele, tá bom?
São direitos sociais a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, vocês têm direito a amor, a carinho, a respeito, a serem bem tratados, tá bom? Então, tudo isso é parte o quê? Do direito da criança e do adolescente. Na próxima página, na 59, tem família e escola. Converse com a sua família e responda as questões a seguir. Quais espaços de lazer vocês frequentam? O que vocês costumam fazer nesses locais? Escolha um desses espaços e faça um desenho para mostrar para os seus colegas. Bom, vocês vão pedir ajuda do papai e da mamãe para responder essas perguntas, tá? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Não se esqueçam de escrever os nomes nos comentários, tá? O nome e as iniciais dos sobrenomes. Podem escrever recadinhos, podem deixar dúvidas, tá bom? Que a tia Messiane vai respondendo sempre nos próximos vídeos, não se esqueçam. Então é isso, beijos e até a próxima!